E agora seria um pouco mais específico. Quais seriam os sinais, os sintomas que uma pessoa pode apresentar que sejam indicativos de cirrose hepática? Eu mencionei anteriormente que o diagnóstico ele é atingido, ele é concluído a partir da montagem de um quebra-cabeça pelo médico. Então, uma pessoa não consegue se diagnosticar por conta própria com cirrose hepática. Isso é muito difícil, muito desafiador, não é uma responsabilidade que eu desejo que nenhum paciente tenha. Mas existem sim alguns sinais e sintomas que podem nos apontar no sentido de um diagnóstico de cirrose hepática. Vamos lá. Primeiramente, existem alguns sintomas inespecíficos, como fadiga, falta de energia, coceira, dependendo da causa da cirrose, isso pode ser mais pungente ou não. Disfunção sexual pode acontecer, principalmente no público masculino. E aí manifestações mais avançadas, que seriam a fraqueza, o surgimento de água na barriga, acúmulo de água na barriga, que nós denominamos de ascite, a formação de circulação colateral, que são veias, às vezes visíveis na própria pele do abdômen do paciente, a amarelidão, que é muito característica de doenças do fígado, e aí no exame físico progredindo, o médico pode identificar, e o próprio paciente às vezes, uma vermelhidão acentuada das mãos, que nós chamamos de eritema palmar, o aumento das glândulas mamárias, visível principalmente no público masculino também, que é a ginecomastia, alterações do padrão da coloração das unhas, particularmente um tipo de coloração, um tipo de padrão chamado unhas de Terry. Nós também podemos observar as chamadas aranhas vasculares, pequenas dilatações vasculares pelo tronco, que nós chamamos objetivamente de telangiectasias. São todas alterações que nós podemos identificar pelo exame físico, através de um bom diálogo, de uma entrevista clínica, mas nenhuma delas é decisiva de cirrose. Todas elas podem ser observadas em outras condições clínicas, inclusive são muito mais comuns em outros tipos de problema. A fadiga, por exemplo, é muito mais comum, até mesmo em pessoas saudáveis ela pode ser vista em uma série de outras doenças que têm uma prevalência muito mais alta do que a cirrose. Então a gente tem que ter cuidado ao assumir conclusões muito precipitadas. Esse é um desafio que eu enfrento com frequência no meu consultório de pacientes que são diagnosticados com cirrose de forma precipitada. E o contrário também é verdade. Sinais e sintomas que estavam ali debaixo do nosso nariz não foram devidamente avaliados sob o ponto de vista da doença hepática. Dos exames complementares, a gente está falando aqui de exames de sangue e imagem principalmente, a realidade não é muito diferente. Então a gente tem alterações de exames de sangue que sugerem, apontam para uma causa de disfunção hepática, mas que podem ser vistas também em outras doenças e também são mais comuns em outras doenças mais benignas, mais corriqueiras. Exemplos: plaqueta baixa, que é a contagem plaquetária abaixo de 150 mil, aumento das bilirrubinas, que são um metabólito particularmente relacionado à função hepática, mas também tem um pouco de relação com a nossa função do sistema hematológico, hematopoético. A gente pode observar uma albumina mais baixa, uma albumina sérica mais baixa, um alargamento de tempo de protrombina, que é uma prova de coagulação, além, claro, de marcadores de lesão ao fígado, como aumento das enzimas TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT. Nada disso é específico de cirrose. Tudo isso precisa ser posto dentro de um devido contexto, e o mesmo vale também para os achados de exame de imagem, a ultrassom, um fígado às vezes irregular, tortuoso, com redistribuição do seu volume, pode ser reduzido em determinadas porções, aumento do baço, dilatação da veia porta, são termos mais técnicos, eu entendo, mas é preciso que vocês também compreendam que nenhum desses achados é dito definidor de cirrose. Tudo precisa ser posto dentro de um devido contexto, caso contrário é muito fácil nós nos perdermos e às vezes nos desesperarmos por achados que são inocentes. Então, o contexto da cirrose é esse, a nossa preocupação é em montar esse quebra-cabeça de forma correta para dar o devido tratamento para o paciente. Então, mais especificamente, tentei aqui ser nesse vídeo mais específico com relação a esses achados para sanar qualquer dúvida que possa aparecer com relação àquela pergunta. Eu tenho ou não tenho cirrose? Não é uma pergunta tão fácil assim de responder, não é verdade?